Olá, meus amores. Conforme prometido, eu tô aqui hoje para relatar para vocês a minha história, né? Contar como que a minha jornada começou. Vocês vão me ver olhando pro lado, tá? Eu fiz aqui um resuminho para eu não me perder na história, para procurar ser o mais breve possível, direto possível, de forma que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Seguinte, em 2015 meu pai faleceu e foi quando tudo começou, né? Meu pai faleceu em março e todo esse desgaste que eu tive começou a gerar em mim, acho que todo o problema do luto, né? Foi o gatilho que eu comecei a sentir os cansaços, comecei a sentir as dores. E no início eu não entendi o que estava acontecendo, não consegui identificar, né? E elas foram aumentando. Eu me lembro que no final de 2015 eu viajei a serviço com um amigo meu do serviço e tinha daquelas cadeiras de massagem no aeroporto e ele fez a massagem e eu achei engraçado porque chacoalha toda e tal, né? E eu falei pra ele, isso é engraçado, lá. E ele falou assim, você nunca fez, Rose? Eu falei, não, nunca fez. Ele falou assim, então tá, senta aí que eu vou te pagar R$2 de massagem, 2 minutos de massagem. E ele pagou pra mim, né? E foi a primeira vez que eu sentei numa cadeira de massagens daquela. E me chamou muita atenção porque foram 2 minutos de tortura pra mim, né? Eu ainda falei pra ele, poxa amigo, legal você, né? Você foi me dar 2 minutos de tortura, né? Aí ele falou assim, mas por que, Rose? É gostoso, você não sentiu prazer? Eu falei, não, eu senti dor todo momento. Foi quando as coisas começaram a acender uma luzinha pra mim que alguma coisa não estava muito bem, né? Porque enquanto as pessoas sentiam prazer naquela cadeira, eu senti dor em todo o tempo, porque onde a cadeira tocava no meu corpo, né? Na minha pele, na minha coluna, onde era tocado, era dor. E quanto mais ela pressionava para fazer a massagem, maior a dor que eu sentia. E depois, no início de 2016, começou o problema de travar, né? Eu sentia muita dor na cervical, travava toda essa região. Então era torcicolo atrás de torcicolo e problema, eu comecei a ir direto para o pronto-socorro, né? Ia para o pronto-socorro e não descobri, faz exame. E aí chegou até uma hora que o médico, porque aí descobre, tá? Você tem início de artrose, você descobre, né? A gente vai envelhecendo, eu já tenho 47 anos, então você vai envelhecendo, o teu corpo vai desgastando e algumas coisinhas, tá? Aí um enfermeiro falou pra mim assim, olha, eu já tinha isso, já fazia 1 mês e meio mais ou menos que eu tava indo praticamente toda semana pro pronto-socorro, e a ponto de tomar tramal e pegar testado e tudo mais, né? E ele falou pra mim assim, olha, acho que é interessante a senhora procurar um reumatologista porque eu tô desconfiada que a senhora tá desenvolvendo uma doença autoimune. Isso pra mim foi um tapa, né? Porque, pensa. E foi quando eu fui parar numa reumatologista pela primeira vez. Aí foi a doutora Fernanda logo identificou que era fibromialgia, porque são, acho que 16 pontos nevrálgicos, né? Enfim, de todos os pontos nevrálgicos, só 2 não estavam inflamados ainda, que eu lembro que era um que batia aqui e o outro eu não lembro mais. E ela falou, olha, tá realmente bem atacado, né? E nesse ponto eu já tava assim, porque da fibromialgia eu acho que o que mais me judia é o cansaço, sabe? É um cansaço que eu costumo falar que esgota a alma, sabe? Você dorme e acorda exausta, né? Sem contar que você acorda com dor, você acorda, você abre o olho, você tem que ir se mexendo assim
muito devagar na cama, porque tem que esperar teu corpo acordar e aí você vai mexendo pro corpo ir acostumando, porque tudo dói, você tá cansada e por mais que você tenha dormido ou não tenha dormido, não faz a menor diferença, porque as dores estão lá, o cansaço tá lá, como se nada tivesse acontecido, né? E aí a doutora já começou a tratar comigo, passou os medicamentos, eu comecei a fazer o tratamento com ela, só que na época eu tinha muito preconceito com os medicamentos, né? Se você tem pressão alta, você corre, toma lá seus remédios de pressão alta sem o menor problema, você aceita. Meu corpo, ele falha com a pressão, ele precisa de ajuda, vamos lá, tranquilo. Mas quando o teu corpo falha aqui, você se torna o seu pior inimigo. O teu preconceito faz com que você não aceite que você precisa do remédio. E foi assim que eu me boicotei. E o ano de 2016 foi o ano da luta, porque eu não queria tomar os remédios, eu fui deixando, eu quis achar outros caminhos, eu quis fazer, quis acontecer, e enfim, fiz tudo o que eu pude para não aceitar. Essa é a verdade. Eu recusava a doença, não aceitei, não queria tratar. Eu acreditei em várias outras opções e fui. Então, foi o ano da luta, a qual eu perdi. Sofri. Engordei absurdo, porque eu sou o tipo de pessoa que quando tenho problemas e quando tomo medicamentos, eu engordo. Tem as pessoas que emagrecem, eu engordo. Eu cheguei a 91 quilos. O maior peso de toda a minha vida. Eu olhava no espelho, simplesmente não me reconhecia. No final de 2016, eu já estava em depressão. Imagina, você todos os dias acordando com dor, né? Por mais que você, na época, até trabalhava ajudando outras pessoas com depressão e tal, né? Com pessoas que tentavam suicídio, olha a ironia, né? E eu ouvia muito que a dor compartilhada dói menos. Mas é complicado, porque chega uma hora que você não tem mais coragem de compartilhar, entende? Todos os dias você falar que tá com dor, todos os dias você falar as mesmas coisas, sabe? Chega uma hora que você se cansa e você pensa, poxa, se eu tô cansada de falar, imagina as pessoas de ouvirem. Então você começa a se calar, simplesmente você resolve deixar. Ah, você tá bem? Tô bem. Você melhorou? Melhorei. Mas, sabe? E onde você começa a se isolar, e você começa a ficar quieta, e você começa esse processo de introspecção. É a hora que você tem que repetir todo dia as mesmas coisas, e você se cansa. E nessa hora você fala, se eu estou cansada de falar, imagina as pessoas de ouvir. E aí você fica com vergonha, e quanto mais você fica com vergonha, mais você se fecha. E quanto mais você se fecha, pior você fica. E foi assim que eu cheguei ao final de 2016. E aí eu lembro que eu tava lendo, né, final de ano, as pessoas fazem aqueles votos e conversam e falam e tantas outras coisas, né? E eu não lembro agora qual foi a postagem que eu li, mas despertou em mim uma certa revolta. E naquele impulso, porque eu sempre fui muito reservada, eu naquele impulso joguei tudo pro ar e escrevi um post gigantesco de reflexão. No post eu falei, e naquele post eu abri meu coração, porque eu realmente estava explodindo, eu já estava no meu limite, né? E eu escrevi, falei, vocês deviam dar graças a Deus pela saúde de vocês, porque vocês não imaginam, né? E coloquei lá e tal. E Deus é maravilhoso, né? Deus, eu vivo falando para as pessoas que me conhecem, convivem comigo, Deus me ama demais. Deus me ama e me mima demais. Eis que uma amiga minha,
que é psicóloga e, aliás, como diz o meu médico, uma psicóloga, uma amiga minha que é psicóloga e, aliás, uma psicóloga diferenciada, doutora Alessandra Neto. Ela viu o meu post e me chamou no privado e falou: oi amiga, tudo bem e tal? Como é que você tá? E foi conversando comigo e ela me propôs, me ofereceu o tratamento. E eu já estava tão desesperada, né? Falei, não, tá, tudo bem, eu topo. Marca aí um horário, vamos fazer o tratamento. E eu comecei o tratamento com ela. E ela foi a primeira ferramenta que Deus usou para me restaurar, né? E ela fez muito mais do que o serviço de psicóloga, né? Porque além de me auxiliar com todo o suporte na psicologia, ela estudou fibromialgia, ela começou a me ajudar, sabe? Que não tem jeito, gente. A fibromialgia, ela te coloca numa situação que você tem que escolher, entendeu? Ou você vive como quer, ou você vive com qualidade de vida. Não tem outra solução. E na época, no desespero, eu resolvi ter qualidade de vida. Então, fiz as renúncias que deviam ser feitas, tirei o glúten da minha vida, peguei firme na atividade física, estava tratando com ela direitinho nas minhas sessões de psicologia, fazendo as respirações, né? Que eu até postei esses tempos atrás aqui sobre respiração, de 4 tempos, diafragmática. Tava fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. Então 2017 foi o ano da conquista. Eu melhorei, eu consegui emagrecer, voltei para os meus 65 quilos, fiquei linda, maravilhosa. Ah, foi só festa. Já 2018, comecei o ano supimpa, tudo ótimo, mas o que acontece? Quando você tá bem, você esquece dos tempos difíceis. Eu tenho um marido que, como diz o meu médico, tem paladar infantil. Ele gosta do quê? Ele gosta de pizza, ele gosta de chocolate, ele gosta dos nhenhenhen, como ele fala, né? De Doritos, salgadinhos. Ele gosta dessas coisas, entendeu? Eu sou uma pessoa que amo vinho. Eu não sou de beber, de encher a cara. Não tomo cerveja, não gosto. Mas, por exemplo, no inverno, tomar uma tacinha de vinho, eu amo. Eu gosto, sabe, do sabor mesmo. Tomar um Merlot, tomar um Cabernet. Gosto muito de saborear as uvas, né, as diferenças, sabe? Ando muito na fase, andava, né, porque agora faz um bom tempo que eu já não tomo, na fase do Malbec. Então, curti as uvas, curti, né, a integração delas com, né, a harmonização com o alimento. Então, pouco a pouco, eu fui voltando aos velhos hábitos, né? Fui voltando a comer as coisas com meu marido, fui voltando a beber o meu vinhozinho aqui, outro ali, né? Aí a atividade física até mantive, porque eu sou apaixonada pelo Pilates, então engrenei no Pilates e continuei. Mas aos poucos eu fui retornando aos velhos hábitos. E como eu disse, a fibromialgia, ela é uma doença cruel, né? Ela te põe num fim de linha, sabe? Numa encruzilhada. Você tem que escolher. Ou você vive como quer, ou você vive com qualidade de vida. E foi nesse momento que eu fiz a escolha errada. Eu resolvi viver como eu queria. E o resultado veio. Então, no final de 2018, eu já estava mal. De novo, né? Eu fui ficando mal. E 2019 eu fui piorando paulatinamente, fui engordando, fui piorando, porque a piora ela também não vem assim. Ela vem, né? Como a conquista vem dia a dia, a piora também vem dia a dia. O que aconteceu? Em 2020, no início do ano, eu já tava, que é esse ano, né? Eu já tava terrível.
no início do ano, em final de janeiro, eu entrei de licença médica e fiquei até junho, foram 5 meses e um pouquinho, né, de licença médica. Por quê? Porque foi o ápice da doença. Ela voltou e ela voltou muito pior, muito pior. Por quê? Porque ela veio com uma força imensa e ela trouxe com ela várias outras coisas juntas. Então, a fibromialgia, ela atacou, ela trouxe a depressão. Junto com a depressão, ela trouxe crises de histeria. E aí, depois que eu consegui tratar essa depressão e controlar a histeria, veio os ataques de pânico. Então, assim, chegou num ponto que, como eu falei pra minha psiquiatra, porque nessa altura eu estava tratando com a psiquiatra, né, que a coisa era tão complicada que quando me perguntavam o que eu tinha, eu já não sabia nem o que responder. Porque era tanta coisa junto que não sei. Ora era crise de dor, ora era crise de histeria, outra hora era crise de depressão, e os CIDs no atestado médico iam mudando e chega, você acaba... Onde eu tô? Por quê? O que está acontecendo comigo? Né? Então foi muito difícil. E o meu encontro com a medicina integrativa chegou num dia que eu tive uma crise de fibromialgia tão forte, que eu acordei com dor. E eu lembro que eu fui, assim, aumentando a quantidade de remédio paulatinamente ao longo do dia. Tipo, eu tomei dipirona, depois não passou, aí eu tomei naproxeno, não passou, aí eu tomei o Revange, que é uma mistura de paracetamol com tramadol, não passou. Aí a dor já estava tão forte que eu falei pro meu marido, amor, não dá, precisamos ir pro médico. Fui pro médico, cheguei lá, a médica me passou Tramal, né, que é o tramadol na veia. Eu tomei, a dor não passou. Aí ela falou, bom, vou ter que te dar morfina. Aí ela me deu morfina e eu tomei e a dor não passou. Aí a médica chegou pra mim e falou assim, e aí, a dor passou? Parei, pensei, falei, meu Deus, ela me deu morfina e a dor não passou, o que eu vou falar pra ela? Aí eu falei pra ela, passou. Pra ela me liberar, porque aquela altura do campeonato eu já tava tão cansada que tudo que eu queria era ir pra casa. Tudo que eu queria, isso já tava assim, fim, né? E aí ela me liberou, me passou um outro remédio pra eu tomar. Eu lembro que eu fui pra casa, cheguei em casa, eu tomei o remédio que ela passou. Eu comprei aquela dipirona de 1 grama de solvente, né, que dissolve. Dissolvi a dipirona, tomei com paracetamol de 750 miligramas. E aí tomei os meus remédios que a psiquiatra passa, que é o Valdoxan, Vidimax e uns outros lá. Tomei tudo e desmaiei, entrei em coma. E aí acordei no outro dia, melhor, né? Parei, pensei, falei, Jesus, o que eu tô fazendo com o meu corpo? Olha a quantidade de veneno que eu coloquei no meu corpo. Foi nesse dia que caiu a ficha, né, da quantidade de drogas lícitas que eu havia consumido em um único dia, por causa dessa enfermidade. E foi aí que bateu um desespero, sabe? Eu já estava completamente inchada, eu já estava com 84 quilos novamente. Eu olhei para o meu corpo, olhei para mim e falei, meu Deus do céu, não é possível que não haja caminho. Eu tratando com a psicóloga novamente e com a psiquiatra e não saía do lugar. E aí foi que a Samara Furini, minha amiga, que me apresentou os óleos essenciais, né? Ela falou pra mim, Roseli, você já ouviu falar da medicina integrativa? Tem o Dr. Emanuel Neto, que trata com essa medicina, e ele é muito bom. Ele não é um médico barato, mas ele é um médico bom. Por que você não vai lá dar uma olhada? E eu fui, passei em consulta com ele,
E ele me explicou um pouquinho de como que funciona, né? Que é o que eu tenho postado muito aqui, porque é o que tem me encantado, né? Porque, por exemplo, todos os outros médicos que eu ia, eu passava por baterias e baterias e baterias de exame e não dava nada. E eles falavam, ah, não, é a fibro. Tudo era fibro. E eu falava, mas como? Eu tô tão mal, tô vendo meu corpo se deformar, tô vendo tudo se acabar, e como assim não é nada? E o doutor, ele pediu uns exames diferentes para mim, fez umas análises diferentes para mim, e quando tudo isso saiu, apareceram os problemas. Isso mexeu comigo. Finalmente os problemas foram encontrados, entende? Foi quando, assim, eu percebi que os problemas no corpo humano, né, eles não são só do fim. Enquanto os outros médicos olhavam só para a fibra, olhavam só para a dor, olhavam só para aquele pedaço do corpo, a medicina integrativa, o doutor Emanuel, não, ele foi olhar o todo. Então ele viu que os meus hormônios estavam todos bagunçados, que a minha taxa metabólica estava toda bagunçada, entendeu? Que a minha taxa, a minha metabolização de insulina também já não estava tão legal. A forma dele olhar o exame, analisar é diferente. Ele não olha te comparando, vou falar grosso modo, tá, gente? Eu não sou médica, tá? O que eu recomendo é que você procure um médico de preferência de medicina integrativa. Estou falando a grosso modo. Então, a maneira dele analisar um exame, por exemplo, não é igual a medicina tradicional, que te compara com um grupo, né? Aquelas tabelas lá é em cima de uma pesquisa, de um grupo, de um populacional, que diz que aquilo lá é uma, né? Que aquilo lá é uma taxa normal. E aí fica em cima daquilo. A medicina integrativa não, é em cima de outras pesquisas que dizem que aquela taxa, aquele número, né, aquele intervalo é o intervalo que o ser humano deveria ter ideal para ter uma boa qualidade de vida, né? Então, a maneira deles analisarem os exames também é diferente. Então, apesar das minhas taxas já estarem alteradas na medicina tradicional, na medicina integrativa elas estavam mais alteradas ainda, ou seja, para quem está pensando numa medicina preventiva, né, de ter um organismo preparado para ter uma qualidade de vida, eu já estava extremamente precária, entende? E em cima disso ele montou todo um protocolo de tratamento e dentro desse protocolo de tratamento estavam os óleos essenciais, né? Que meu primeiro contato foi com o frankincense, que é o olíbano, um dos óleos nobres, né? E com o copaíba. E foi assim que eu comecei a tomar. E assim, gente, impressionante. No primeiro dia do tratamento, eu cheguei em casa com uma energia que eu não tinha há anos, sabe? O meu aspecto, meu rosto, minha maneira de falar, tudo mudou. As pessoas que convivem comigo falaram, Roseli, nossa, como você melhorou. Foi instantâneo, sabe? O tratamento foi feito, fiz, né? Todo certinho. Tô fazendo ainda, não terminei os do soro, né? O protocolo do soro eu terminei alguns outros protocolos que ele me passou, mas ainda tô tomando algumas medicações. As medicações que ele passa são todas homeopáticas, que também achei maravilhoso. Então ele trabalha só com medicina homeopática, óleos essenciais e fitoterápicos. Ele usa muito pouco de medicina tradicional, né? Embora ele seja endocrinologista também, ele é endócrino, ele é homeopata, ele é naturólogo, gente, ele é um monte de coisa. Depois vocês entram na página dele, eu vou colocar a página dele aqui de novo, né? Porque eu faço muita propaganda do Dr. Emanuel, porque realmente ele é muito bom, ele mudou a minha vida. Então,
Vocês entram na página deles e vê lá direitinho tudo que ele é. E aí melhorou, sabe? E aí, através dos olhos, né, como os olhos não são baratos, se bem que caro e barato, eu vou fazer um post sobre isso, é uma questão de perspectiva, né? Eu depois faço um post também falando sobre qual foi a minha perspectiva para chegar à conclusão de que eles não são caros, tá? Por causa do custo-benefício deles. Eu resolvi me envolver, me cadastrar, né, nos olhos e estudá-los. Estou começando a fazer um curso de aromaterapia, estou realmente investindo porque eu estou apaixonada por eles, né, pelos benefícios que ele traz. Eu sou cristã, né, então ver como que Deus criou o nosso corpo perfeito para lidar com as próprias questões deles, para se autocurar, como que ele deixou na natureza tudo que nós precisamos para ajudar o nosso corpo, né, nesse processo curativo, e como que deu sabedoria ao homem para colocar no vidrinho tão pequenininho gotas maravilhosas que vêm nos ajudar nesse processo. Então, realmente estou apaixonada por eles, estou realmente investindo, porque para mim é uma forma de eu abençoar as outras pessoas da forma como eu fui abençoada. Então, esse é o meu testemunho. Foi assim que eu conheci a medicina integrativa, foi assim que eu conheci os óleos essenciais, e é por isso que eu tô aqui, abri meu Instagram, para poder dividir isso com vocês, de forma que a gente possa compartilhar junto, que a gente possa construir junto, né? Que eu possa animar as pessoas que, assim como eu, chegou no desespero de achar que não tem caminho, não tem como, e achar que tá sozinha. Enfim, se você acha que você tá assim, você não tá. Eu já estive aí e hoje eu estou aqui. E pretendo estar muito mais além, pretendo ficar muito melhor. E quero trazer você comigo, tá? Então, se conecte comigo, manda mensagem, vamos conversando, siga minha página, tá bom? E a gente vai traçando esse caminho juntos, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.